Olá, olá comandantes, bem-vindos a bordo do Messerschmitt Bf 108 Typhoon da Inibuild. Isto é um avião muito à frente do seu tempo, ele deixou toda a gente impressionada, os outros países, os americanos, não tinham nada assim na época. Nós hoje vamos metê-lo a trabalhar, vamos dar aqui uma voltinha na Suíça, já que estamos aqui também com a pintura suíça, e só para vocês terem uma noção, este avião que está aqui, ele é mais velho que o Antonov AN-2. Ele foi lançado, introduzido em 1935, okay, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é mais velho que o Piper Cub. O Piper Cub, que foi introduzido em 1938, e até aqui um Cessna 140, que só foi introduzido nos anos 40. Okay? E não é só por fora que ele impressiona, por dentro também. Ele parece aqui um carro de luxo, não é? Mas já agora, deixa-me só mostrar aqui por fora. As texturas estão muito bem feitas. Reparem aqui num bocadinho da tinta a sair, não é? Estes pequenos detalhes que ficam aqui, um bocadinho da tinta a sair nos cantos. Eu acho que está muito engraçado. Aqui também, não sei se conseguem ver, está um bocadinho riscado onde as pessoas entram. Está muito, muito bom. Aqui a fuligem, não é? A sujidade onde está o escape. Está excelente. Aqui por dentro também vamos tirar esta capa. Portanto, nós aqui temos que ir à manutenção e depois onde é que é rain cover? É este aqui, pronto. Saiu. Ele tem aqui algumas coisas engraçadas, que é as asas, para nós conseguirmos guardá-lo numa garagem pequena, por exemplo. Dá para tirar. Nós carregamos aqui e depois vêm os mecânicos e depois sacam as asas. Isto é fácil de desmontar e põem aqui ao pé do avião, não é? E assim a gente consegue guardar o avião muito mais facilmente. Mas agora vamos voar, por isso eu vou pedir aos mecânicos para voltarem a pôr as asas e vamos abrir aqui um bocadinho a janela. Está um dia lindo de sol aqui na Suíça. Também dá para subir aqui estas cortinas, portanto deixa-me só pôr aqui mais claridade. Aí está, muito melhor. Ok, pull curtains, aí está. Por isso temos que aproveitar enquanto ainda é de dia aqui na Suíça e vamos aqui fazer então uma voltinha. Nós temos um EFB, que este tablet pode sair se quiserem o cockpit mais tradicional. E depois, por falar em cockpit, vocês estão aqui a ver, isto está em nós, está a altitude em pés, não é? Está tudo no sistema imperial, mas se quiserem ter o original, vocês vão aqui aos settings e depois aqui podem mudar várias coisas, incluindo os gauge settings paramétrico, tem tudo agora em quilómetros, ou então para imperial, nós estamos mais habituados, não é? Em termos de instrumentos, o que é que isto tem? Tem aqui um relógio, bússola, velocidade vertical, RPMs, manifold pressure, aqui temos luzes, geradores e essas coisas assim, magnetos, velocímetro, turn and bank, altitude. Isto aqui é o propeller, é um bocado estranho, né, ter aqui esta manivela, portanto aqui é que a gente controla as RPMs. A quantidade de combustível, pressão do óleo e combustível, temperatura, ok? E aqui a eletricidade, transponder, rádios, também temos ali tudo. E depois temos o piloto automático, vocês podem ou não tirar, se quiserem, as coisas mais tradicionais, claro, ele não traz piloto automático. Aqui nós podemos também escolher a cor da cobertura. E outra coisa, isto também abre. Se vocês carregarem aqui, isto abre a porta. Assim, exatamente. Ok. E esta deste lado é a mesma coisa. Eu não vou abrir agora, que nós vamos então pôr isto a trabalhar e sair. Se eu conseguir fechar outra vez. Aí está. Ok, fechou ali. E aqui trancou. Ótimo. Então, vamos lá pôr isto a trabalhar. Nós vamos escolher aqui o main fuel tank para a frente. Depois, isto é o fuel shut-off, nós vamos ligar. Vamos pôr os magnetos também nos 1+2, portanto em ambos. Isto aqui, para já, eu quero ir aqui se calhar para o mapa, que é o que nos dá mais jeito neste momento. Depois nós vamos pôr um bocadinho de acelerador, só um bocadinho. Agora é assim, isto não tem travão de mão, portanto nós temos que ir aqui travar com os pés. Eu vou-lhe pôr aqui, se calhar, umas bombadas no primer. Ok, julgo que é só. Vamos lá ver se ele começa. Já está.
Ok, começou sem problemas. Vamos então ligar já ao gerador. Vamos ligar as Nav Lights, Pitot Heat. E isto não tem Taxi Lights, por isso eu vou já ligar as Landing Lights. Aqui nós também podemos ligar o rádio e o transponder. O avião tem flaps. A alavanca dos flaps é este aqui. Um bocado estranho, não é? Mas ele tem flaps, portanto, para a altura, muitos aviões não tinham flaps, ok? Isto era realmente muito à frente no tempo. Eu vou fazer táxi e nós vamos partir ali, acho que é da 24, não é? Há bocado pelo menos era. Sim, está pouco vento. Vamos então a isso. Já estamos aqui então alinhados na 24 e é assim, a aterragem e a descolagem é que são muito complicadas neste avião por duas razões. Primeiro é um tail dragger, não é? Trem convencional. E depois também nós temos aqui um problema que é ele ter o trem muito junto ao outro. Portanto, principalmente quando vamos a aterrar, ele é bastante instável. Eu estive a treinar um bocado as aterragens, mas ainda assim não sou nenhum expert. Bem, vamos pôr então aqui flaps. Ele é muito rápido e vocês vão ver isso. Nós vamos chegar aos 150 nós sem problemas. Depois também vamos testar aqui um bocadinho o piloto automático e ver como é que ele funciona. E vamos a isso então. Okay, já estamos no ar. Gear up. E ele não tem trims, eu não consegui encontrar trims, por isso nós temos que lutar aqui um bocadinho com o avião. O que vale é que temos piloto automático. Mas aí está, vamos pôr flaps up. Está lindo aqui nesta paisagem suíça. Certo, vamos então a 80 nós. Eu vou reduzir aqui um bocadinho as RPMs. Mas para já eu queria subir mais. Vamos agora aqui a passar os 2200 pés. Ele está a subir bem, estão a ver? 1000 pés por minuto. E a manter ali os 80 nós. Ok, 2500. Vou tentar estabilizar aqui, que é um bocadinho difícil, não é? Já que estamos sem trims. Mas vou tentar baixar aqui um bocadinho o nariz. E vamos ligar aqui o piloto automático. E então, o piloto automático já está ligado. Eu agora tenho que fazer aqui um altitude hold. Está aqui. Não fez? Já está. Pronto. Então, como é que isto funciona? Isto vocês têm que pôr no mapa. Portanto, vêm aqui, vêm ao mapa e depois as coisas do piloto automático estão aqui. Portanto, com o piloto automático AP azul quer dizer que ele está ligado e neste momento eu tenho o altitude hold ligado também. Ou seja, ele não sobe nem desce. Depois, nós aqui não temos mais nada, não é? Vocês estão a ver que nós não temos rádios de VOR, não temos nada disso. Então, a única coisa que dá para fazer é seguir o GPS ou então o heading hold. E como é que vocês fazem o heading hold? Uma vez que aqui a bússola não tem o heading bug, vocês têm que virar, ou melhor, voltar, assim é que é, voltar o avião para onde quiserem. Portanto, eu vou desconectar novamente agora o piloto automático para vos mostrar. É que nós neste momento estamos a ir para 220 para aí, não é? 215. Ok, vamos desconectar o piloto automático. Onde é que está? AP está aqui. Vamos desconectar, portanto saiu ali o azul. E eu vou voltar aqui à direita. Voltamos aqui um bocadinho à direita. Imaginemos que a gente quer ir para aquele lago que ali está. E agora vamos ligar novamente o piloto automático. E vamos ligar o heading. E ele agora faz-vos um heading hold na direção em que vocês estavam a ir. Ok, aparece aqui heading 234, está bloqueado. E se a gente não quiser que ele suba nem deixe, então faz também um alt hold e a altitude também está bloqueada. Ok, depois claro, se quiserem subir, vocês têm aqui o vertical speed mode. Não é? Vocês podem pôr em vertical speed, ali passa para o vertical speed e depois aqui a gente pode pôr up e supostamente vamos subir a 300 pés. Lá está. Estamos a subir então a 300 pés por minuto. Por isso, é um piloto automático que não é original, claro, que este avião não tinha, mas que dá
dá para o que a gente quer. Então vamos fazer outra coisa aqui, que é meter isto a 0. Vamos ficar aqui nesta altitude. E agora nós vamos preparar isto para cruise speed. E o cruise é o seguinte: nós queremos a prop 1600, portanto eu estou um bocadinho mais, e nós queremos a fuel pressure, não, minto, nós queremos o throttle com 22 aqui na manifold pressure, ok? Portanto eu vou baixar um bocadinho, 22 é mais ou menos ali, e depois aqui com este, ok, que eu tenho um atalho no joystick, eu vou pôr ali nos 1600, e agora estamos na configuração de cruise, um bocadinho mais ou menos assim, ok. Então aqui em cruzeiro, que estamos a 2700, nós temos quase a 150 nós, num avião pré-Primeira Guerra Mundial, 150 nós, e podíamos puxar mais por ele, evidentemente, e isto ia lá, mas opá, é realmente um avião excelente. E depois, olhem só, em termos de conforto, aqui dentro, isto é um Mercedes. Se isto é um Mercedes, o Piper Cub ao pé disto é uma bicicleta, não é? Se vocês já viram o Piper Cub, aquilo é só madeira lá dentro, é uma coisa mesmo espartana. Isto aqui era um autêntico Mercedes dos céus, e tanto era que ele era popular mesmo fora da Alemanha e mesmo em países dos aliados, ok? Ele foi usado também pelo Reino Unido, depois da guerra, eles conseguiram afiambrar-se ali algumas unidades do Typhoon, e os Estados Unidos usavam o avião mesmo antes da guerra, em Berlim, nas suas embaixadas, e depois, claro, quando começou a guerra, os alemães foram lá buscar novamente o seu avião. Mais de 800 unidades, quase 900 unidades foram feitas, e depois do final da guerra foram os franceses que tomaram conta do desenvolvimento deste avião, e foi a empresa chamada Nord, e sim, é a mesma empresa que fez o Nord Atlas, muito usado aqui pela Força Aérea. Por isso eles começaram a modificar ligeiramente este avião, que era realmente bom, mesmo para o pós-guerra, isto era excelente em termos de tecnologia, e fizeram então o primeiro, o Nord 1000, e depois continuaram, a Nord continuou sempre a evoluir este modelo, portanto não terminou com o final da guerra. Estamos aqui então nesta lindíssima paisagem suíça. Vocês vão já deixando aí o vosso like, subscrevam também o canal, estamos quase nos 7000 subscritores, não é? Gostava de lá chegar ainda nos próximos dias. E vamos aqui procurar então um aeroporto suíço para aterrar. Bem, eu fiquei sem combustível, porque ao que parece o main tank é para a direita, não é para a frente é o reserva. Então fiquei sem combustível e pronto, e não tive tempo sequer de fazer uma aterragem de emergência. Mas pronto, estamos de volta, vamos tirar aqui da pausa e vamos então ver como é que este avião aterra. Hello, vamos tirar da... ok. Vamos então pôr aqui Gear Down. Temos aqui a Gear a descer. E vamos ter que ir um bocadinho mais devagar, não é? RPMs mais RPMs. Já vamos começar a pôr flaps. Estamos altos também. Vamos a 80 nós. Estamos alinhados ali com a pista. Vamos ligar aqui as landing lights, nav lights também, pitot heat também. Parecendo não ainda está frio aqui na Suíça. Ok, bem, estou a ver ali as duas luzes brancas, estamos muito altos. Então vamos fazer aqui um side slip, não é? Se calhar assim. Ok, já me parece a altitude boa, vamos endireitar. Continuamos a 80 nós, aqui faz muita falta ao trim. $70 nós, ok, estamos bem. Já temos ali uma vermelha e uma branca, estamos ótimos. Eu também não quero ir muito devagar, porque
porque é um bocado difícil saber a que velocidade é que ele entra em perda. Por isso eu não quero ir muito ali para o amarelo. Vamos a 60, nós estamos ótimos. E vamos aterrar então aqui na 24, do mesmo aeroporto em que descolamos. Temos os flaps down. 24. Agora vamos tentar aterrar. Ih, já está. Foi um bocadinho mais rápido do que o que eu queria. Ok, e agora não deixar fugir. Esta parte é complicada, acredito, é complicadíssima. E andou aqui a fugir um bocado. E mais eu estive a treinar. Mas pronto, não foi mal, não foi mal. Este então é o BF 108. Eu vou já parar aqui. Se vocês gostam de aviões da Inibuilds, eles também fizeram um avião caça, o P-40. Eu também fiz a review e vai estar aí a aparecer. Mas se não, se preferirem aviões civis, eu tenho aí também uma lista de reprodução com quase 50 reviews. Vejam lá, é só clicar lá, estão lá os aviões todos na mesma lista de reprodução. E não se esqueçam de subscrever o canal. Sou o Travolta. Até ao próximo vídeo.